Como se livrar de um espírito obsessor? Olá, sejam bem-vindos ao canal do Pesquisador Espiritual Leviatã. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador espiritual há mais de 25 anos. E agora nós vamos entrar em um dos assuntos mais polêmicos relacionados aos obsessores. Como se livrar de um espírito obsessor? A primeira coisa que você tem que entender neste processo é que um espírito obsessor, ele é muito perigoso, ele é perverso. Para você expulsar um espírito obsessor da sua casa, da sua vida, você precisa de pessoas preparadas. Você precisa de pessoas espiritualizadas, experientes na área, pessoas que já têm um trabalho, uma história, resolvendo esses problemas com espíritos obsessores, expulsando os espíritos obsessores da vida e da casa das pessoas. Você já deve ter visto por aí supostos caçadores de fantasmas dizendo que estão falando com supostos espíritos através do Spirit Box. E aí lá no Spirit Box, o espírito fala que vai embora, que não vai ficar lá mais atormentando a pessoa, a casa da pessoa, porque o caçador de fantasma disse que é para ele ir embora, porque o caçador de fantasma prometeu acender uma vela, rezar. Aí todo mundo se junta, dão as mãos, faz uma roda de oração e começa a rezar, acender uma vela. Aí o espírito fala lá no Spirit Box, estou indo embora, não se preocupe. E você acredita nessa bobagem. Aí você diz assim, mas Leviatã, você é caçador de fantasma. Não sou caçador de fantasma. Eu nunca disse que eu sou caçador de fantasma. Se você assistir os meus vídeos lá no início, você vai ver que eu sempre me apresento como sensitivo, como paranormal, como o cara que desmancha feitiço, faço várias demonstrações, fazia análise espiritual das casas, mas eu nunca me identifiquei como caça-fantasmas. Ah, mas você usa K2 e Spirit Box. Depois a gente vai falar a respeito disso. Não vamos misturar porque ainda eu não cheguei na parte do K2 e nem do Spirit Box. Então vamos com calma porque eu ainda vou chegar na questão do Spirit Box. Entendeu? Então, pessoal, você precisa de pessoas preparadas. Para quê? Para se livrar de um espírito obsessor. Pode ser um pai de santo, um sensitivo que você conhece, pode ser qualquer líder religioso. Você pode procurar um centro espiritual, um centro de umbanda que você confia, que você conhece, que tem pessoas experientes e preparadas nesta área, neste assunto de limpeza espiritual e de expulsar espírito obsessor da vida ou da casa da pessoa. Entendeu? Você precisa de pessoas preparadas. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender por que é que você tem que chamar uma pessoa preparada. Uma vez eu atendi um caso de um rapaz, ele dizia que era médium, sensitivo. Então ele foi na casa de uma pessoa tirar um espírito obsessor, fazer uma limpeza espiritual. O que foi que aconteceu? Com 2 dias depois, ele passou a sentir todos os sinais que indicam que na vida dele tem um espírito obsessor. Ele começou a ter pesadelos, insônias, começou a se sentir fraco, só andava bocejando, começou a perceber que tinha um clima tenso em casa, sensação de que estava sendo observado, começou a sentir todos os sinais e muitos outros. Entendeu? Por exemplo, ele começou a ver que tinha um quadro na casa dele que sempre estava torto, sempre estava inclinado. Ele ia lá e ajeitava. E esse quadro estava sempre inclinado. Então, ele começou a perceber que tinha realmente um obsessor na vida dele. E esse cara chegou a um ponto de entrar numa depressão terrível e eu cheguei até ele. Então, ele contou toda a história. Ele disse, olha, na verdade eu sou médium, tá? E depois que eu fui fazer uma limpeza espiritual numa casa, depois que eu fui ajudar uma pessoa com um espírito obsessor, com 2 dias depois eu comecei a me sentir assim. Comecei a ter todos esses sinais de que na minha vida tem um espírito obsessor. Comecei a ter visões, a ouvir vozes, a ver vultos, entendeu? O lance do quadro que eu já falei aí para vocês.
Então, pessoal, eu tive que ajudá-lo. Eu disse, olha, tá vendo? Não é brincadeira. Esse tipo de assunto tem que ser resolvido com pessoas preparadas. E foi difícil para mim ajudar ele. Foram mais de 6 meses tentando ajudar esse rapaz. Várias e várias sessões tentando ajudar esse rapaz. Entendeu? Porque o espírito obsessor não queria sair da vida dele. O espírito obsessor, ele birrou. Porque quando uma pessoa vai tentar tirar o espírito obsessor da vida da outra, o espírito obsessor ele fica muito chateado, ele fica bravo. Ele diz assim, quer bagunçar aqui a minha brincadeira, quer me tirar daqui, eu vou partir para a tua vida e vou acabar com a tua vida. É a contra-resposta, pessoal, é o contra-ataque. É por isso que você tem que ser uma pessoa preparada para isso. Não pode ser essas brincadeiras aí que você está vendo, não. Caçador de fantasma, dizendo que está falando com o espírito obsessor, mandando o espírito obsessor embora. Caça-fantasma não sabe de nada, pessoal. Esse pessoal não sabe de nada. Estamos falando aqui de coisa séria. Pessoas que ficaram com depressão por causa de espíritos obsessores 6 meses. Foram 6 meses de tentativa, de ajuda, de peleja. Lembra lá do filme O Exorcismo de Emily Rose? Por quase 1 ano de exorcismo. Claro que ali é outra questão, demônio. Depois nós vamos falar sobre o demônio, viu, pessoal? Tá bom? Depois nós vamos falar sobre o demônio. Vamos falar tudo sobre o demônio também. Falando a respeito de demônio, eu quero dar outro exemplo para você aqui que aconteceu. Uma vez um pastor evangélico, ele foi expulsar o demônio de uma pessoa. Eu apenas estava observando, porque não me deixaram atuar por uma questão de preconceito religioso. É do diabo, é do demônio, pastor que é de Deus, aquela coisa toda que você já conhece. Pastorzão chegou lá, tentou expulsar o demônio, sabe o que foi que aconteceu? O demônio entrou nele, saiu da garota e entrou nele, ou seja, a transferência, ele fez uma transferência. O demônio entrou no pastor. E aí? Para ajudar o pastor, como é que ficou? E todo mundo ficou preocupado, teve gente que correu da casa, chamaram até a polícia não poderia resolver nada, questões espirituais, aí não dá para resolver. E eu observando aquilo. Aí o demônio lá, possesso, e o pastor lá, possuído pelo demônio, começou a falar coisas absurdas, e o demônio falou pela boca do próprio pastor que ele estava adulterando, traindo a esposa, coisas assim absurdas. E aí a pessoa chegou para mim e disse, Levi, é contigo mesmo aí. Eu disse, olha, eu não vou fazer nada. Se a família aqui não autorizar, eu não vou fazer nada, porque eu estou na casa da pessoa. Eu não posso aqui fazer nada. Eu fui embora, eu não fiz nada, porque ninguém me autorizou a fazer. Eu não fiz nada. O demônio, ele olhava para mim e tirava os olhos. Ele evitava olhar nos meus olhos. Eu ficava tentando olhar nos olhos dele para mim, de alguma forma, já tentar intimidá-lo, mas ele não olhava para os meus olhos. Eu fui embora. Não, deixa que eles se virem aí. Eles não acreditam no trabalho, acham que são os santarrões. Resolvam o problema de vocês. História verídica, viu, pessoal? Não estou aqui criticando pastor. Tem pastor preparado? Tem. Só estou falando aqui numa situação de despreparo, porque pode ter um pai de santo despreparado, pode ser que tenha um dia que eu esteja despreparado, pode ser. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se preparando. Não entenda isso como uma crítica. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Conte com pessoas preparadas. Mas, Leviatã, você não respondeu a pergunta. Respondi. Para você se livrar de um espírito obsessor, você vai precisar de pessoas preparadas para tirar esse espírito obsessor da tua vida, da tua casa. Entenderam? Mas, Leviatã, eu pensei que você ia passar algum tipo de receita, algum tipo de ritual. Não. Não existe receita de internet, não existe simpatia. Para você se livrar de um espírito obsessor na sua vida e na sua casa, você vai ter que chamar alguém preparado para fazer este exorcismo para você, para fazer essa limpeza espiritual. É assim que você se livra de um espírito obsessor. Você entendeu? Tudo bem. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de demônios. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem demônios com espíritos obsessores. Você sabia disso? Para os evangélicos, os cristãos,
tudo é demônio. Não tem essa diferença de espírito obsessor, de espírito de pessoas perdidas por aqui, não tem. Tudo é demônio. E no próximo vídeo eu vou explicar isso para você. Você quer? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Muita paz e muita luz para todos vocês. Leviatã, pesquisador espiritual.